Pessoal, dia 19 de setembro eu mostro pra vocês uma matéria que tá no Globo de hoje, como que o Ricardo Nunes está tendo que se abaixar, se ajoelhar e lamber o pé do Bolsonaro, tá? Então ele teve que seguir toda a cartilha ali bolsonarista, dizer que o Moraes é a pior pessoa do mundo, criticar vacinas e etc. Então tá aqui no Globo, com críticas a Alexandre de Moraes e a vacina obrigatória, Nunes eleva tom bolsonarista. A blogueira prefeito defendeu pautas de costume e processo de impeachment de ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes. Então eu fui obrigado a ver o Nunes se ajoelhando ali pro Paulo Figueiredo e dizendo, olha, não, Paulo Figueiredo, eu nunca exigi vacina de ninguém. Como é que o sujeito se coloca nessa posição tão humilhante, né? Até por conta do que está vindo agora de estudo ali. Então não teve na prefeitura nenhum funcionário demitido por questão de vacina, né? Não teve nenhum funcionário demitido por questão de vacina. Nós tivemos pessoas que foram demitidas, como tem todos os dias, por outras questões. A gente foi fazendo o processo e nenhum funcionário público houve demissão por conta de vacina. Depois é que a internet tem mania de fact. Pessoal, mas seguindo aqui, Polícia Federal vai identificar quem está usando o X de forma irregular após decisão de Alexandre de Moraes de suspender a plataforma e impor multa. Tem uma multa de R$50 mil por dia para quem usar o Twitter, né? E tem muito bolsonarista, imagino eu, que o Alexandre de Moraes vai para cima dessas pessoas. Bolsonarista que segue fazendo publicação golpista, tá? E ele vai atrás disso aí. Bem, ontem o Musk deu um drible, né? Tentou mudar ali. É uma coisa técnica de servidor, de não sei o quê. E ele mudou ali, parece que o número de IP do Twitter, alguma coisa do tipo. E ele conseguiu fazer o Twitter, deu um drible, né? E conseguiu fazer o Twitter voltar ao ar. Mas já corrigiram essa distorção. E parece, vamos acompanhar essa história, mas parece que o Elon Musk vai se ajoelhar pro Xandão e pedir arrego, levantar a bandeira branca, tá? Tá aqui no Globo, X apresenta representante legal ao STF e Moraes determina que vínculo com a plataforma seja comprovado. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que representantes indicados atestem ligação com a rede social. Por que isso aqui, tá, pessoal? Vocês têm que entender o jogo. É o seguinte, o Alexandre de Moraes tirou o Twitter do ar porque ele não tem representação no Brasil. Tá? Para que ele quer a representação? Para que o Twitter cumpra as ordens judiciais de tirar certos perfis do ar, tá? De perfis que estavam defendendo o golpe de Estado e etc. Então essa que era a questão. Bem, o Alexandre de Moraes quer que haja o representante legal, porque se a decisão não for cumprida, ele manda prender o representante legal. Então, se o Musk está apresentando um representante legal ao STF, isso significa então que ele vai cumprir as ordens judiciais, ou ele vai querer que o representante seja preso. Enfim, é uma história que nós vamos acompanhar. Bem, agora seguindo aqui, pessoal, tem uma história curiosa, tanto na Folha quanto no Globo de hoje, né? Olha como é que são as coisas. A reforma da Previdência de 2019, lá do Paulo Guedes e tal, hoje o governo, né, o governo Lula, a AGU, estão lá desesperados defendendo essa reforma no STF, porque tem várias ações de entidades sindicais e tal contra essa reforma. E tá aqui na Folha que o governo deve perder 183 bilhões de reais em ações contra a reforma da Previdência. O Globo fala num valor ainda mais alto, tá? O Globo diz na matéria que o STF pode levar déficit da Previdência em 206 bilhões. O que é esse assunto, né? São várias entidades sindicais, normalmente entidades ligadas aos servidores públicos, e elas questionam vários pontos da reforma. O Globo cita na matéria vários desses pontos. Eu vou falar só esse primeiro aqui, porque ele é o maior, tá? Em questão de volume de dinheiro. Então, por exemplo, alíquotas progressivas. A reforma de 2019 tornou as alíquotas de contribuição dos servidores progressivas. Antes, todo servidor pagava 11% do salário como contribuição para o sistema de previdência. Depois da reforma, ficou estabelecido que os servidores pagariam de 7,5% a 22% de alíquota conforme o salário, ou seja, quanto mais alto o salário, maior a alíquota. E uma ação questiona essa mudança e exige a volta dos 11% para todos. Se a regra voltar a ser o que era, o impacto nas contas seria de 73,8 bilhões de reais. Bem, pessoal, e aí só para fechar o vídeo hoje, todos os jornais trataram na capa, na manchete, da alta de juros, né, do Banco Central ontem, e na verdade destacando essa questão, né? Em sentido inverso, o Banco Central do Brasil eleva a taxa de juros, enquanto o Banco Central dos Estados Unidos está baixando a taxa de juros, ou seja, o Banco Central Europeu, os bancos centrais ao redor do mundo estão abaixando a taxa de juros e o Banco Central brasileiro aumentando. Agora, sempre entendendo por que isso está acontecendo. Tá? Isso é importante. Lá nos Estados Unidos, a inflação, que chegou a bater quase 10% em 2021, caiu para 2,5% agora em agosto. Aqui no Brasil é o contrário, a inflação caiu, chegou até 3%,
3 e pouquinho por cento, mas depois ela voltou a subir e chegou a bater 4,5% agora em julho. Que tem um desenho que mostra nessa linha vermelho mais escuro, né, um vinho mais escuro, é a taxa de inflação dos Estados Unidos. E essa linha rosa mais claro é a taxa de juros dos Estados Unidos. Mostra bem como é que funciona essa questão da taxa de juros, né, com a inflação, essa dança. Então o primeiro ato da dança é ali em 2021, pandemia, as fábricas fecham e tal, e há aquela explosão, aquela inflação que chegou a bater quase 10%. Bem, no segundo momento dessa dança, em reação a essa disparada da inflação, o Banco Central dispara os juros, né? Começa a subir o juro ali na linha rosa claro. Bem, o juro mais alto ele cumpre o seu papel de desacelerar os financiamentos, desacelerar a tomada de empréstimos, desacelerar, esfriar a economia, e aí a inflação desaba ali para casa de 2,5% ao ano. Bem, e aí como último elemento dessa dança, o Banco Central começa a cair, né, que aconteceu ontem à tarde, né, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou que vai começar a cair, a baixar essa taxa de juros. Então você já vê ali a primeira perninha para baixo, né, de um movimento que começou ontem. Bem, aí muita gente pode perguntar, mas por que no Brasil não acontece a mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos? Por que a inflação aqui não continua caindo e vai descendo até 3%, 2,5%, para a gente poder continuar a cair a taxa de juros? Eu disse que a política econômica do governo está desconjuntada, foi esse o termo que eu usei. E eu mantenho essa posição, tá? Basicamente o que está acontecendo é que o governo federal ele está colocando o pé no acelerador no gasto público, né? E isso vai aumentando a demanda, vai acelerando a economia. O principal motor dessa aceleração é a política do salário mínimo, tá? Porque o salário mínimo é o preço mais fundamental da economia brasileira. Ele é a base, né, de 60% dos rendimentos dos brasileiros, 70% das aposentadorias do Brasil todos os benefícios da Previdência Social são calculados em cima do salário mínimo. Então, o principal preço, talvez, da economia brasileira é o salário mínimo. Bem, ano que vem, só para vocês pegarem de exemplo, ano que vem o salário mínimo vai crescer cerca de 8%. Tá? O governo definiu isso, que o salário mínimo vai crescer 8%. Bem, o próprio governo definiu que a meta de inflação do ano que vem é 3%. E mandou o Banco Central cumprir essa meta de 3%. Está desconjuntado, né? Nitidamente, se você vai ter o próprio governo dando um aumento de 8% no preço mais básico da economia e mandando o Banco Central perseguir uma meta de inflação tão baixa, assim, de 3% apenas, então é uma coisa disfuncional, uma coisa meio maluca. O governo, de um lado, coloca o pé pesado no acelerador da economia e, do outro, dá uma ordem para o Banco Central: olha, o Banco Central freia a economia, mandando o Banco Central cumprir uma meta bastante rigorosa, né, de uma inflação muito baixa, e o Banco Central tendo que cumprir isso, sob pena até de demissão lá dos diretores, né, da diretoria. Então, é maluco, né? Me parece que é o seguinte, pessoal, na verdade nada disso foi pensado, sabe? As coisas foram feitas meio a toque de caixa, principalmente, né, sem diálogo. Me parece que esse acordo de subir o salário mínimo bem acima da inflação, tal, isso tudo foi construído com as centrais sindicais sem passar pelos ministros da área econômica. E, de alguma forma, os ministros da área econômica também construíram lá o arcabouço fiscal sem saber dessa questão desses reajustes do salário, ou pelo menos sem terem sido informados. Isso atravessou depois. E por aí foi, né? A coisa. E aí hoje você tem esse monstrengo funcionando de maneira absolutamente disfuncional. O resultado disso aí é que a gente vai ter uma taxa de juros provavelmente alta durante até o final desse mandato, ou até que seja consertado esse desarranjo. Pessoal, como já é de costume, tá, pra gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise aí de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de aposta, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, tá? Para ganhar dinheiro de verdade. Se você tiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí a nossa chave Pix na tela, e a gente volta em uma próxima oportunidade.